Oi, minha gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Hurtado, eu sou jornalista e terapeuta sistêmica. Trabalho há 10 anos com o inconsciente humano, estudando, pesquisando, me trabalhando através desse conhecimento, liberando os meus traumas, bloqueios, me fortalecendo para esse momento que a gente está vivendo, porque eu sempre tive uma intuição que nós passaríamos por um momento de uma expansão gigantesca de consciência, de forma coletiva e individual. Isso me chamou a atenção desde que eu ouvi falar sobre concepção consciente, sobre criarmos as nossas crianças de uma forma mais consciente, com uma presença de qualidade, para que nós pudéssemos preparar a geração da nova terra. Eu chamo dessa forma. Que terra é essa, Gabi? Tá ligado a alguma crença religiosa, alguma religião? Não. Eu não ligo o meu trabalho a nenhuma religião. E dentro das religiões você pode até encontrar formas, né, de se falar desse momento. Então, por exemplo, dentro dos espíritas, transição planetária, dentro dos evangélicos, o próprio Apocalipse, dentro dos católicos também, porque também tem essa linha cristã, né, que segue a Bíblia. Então, dentro do meu trabalho como terapeuta hoje e como comunicadora dessa expansão de consciência, eu digo que isso é um chamado coletivo de evolução. É assim que eu chamo. Por quê? Porque eu já vinha percebendo, eu que sou uma jornalista, sou observadora, gosto de contar histórias, então eu fico muito ligada nas pessoas, nos comportamentos, nos movimentos, né, humanos. Então eu já percebia que a gente estava vivendo uma fase muito superficial e ao mesmo tempo cheia de ilusões, né? A nossa sociedade muito ancorada num materialismo, no egoísmo, no individualismo. E eu que já fui para o jornalismo na intenção de colaborar, de dar a minha contribuição ao mundo, né? Quando eu cheguei, passei 10 anos no jornalismo tradicional como repórter de grandes emissoras de televisão, eu choquei porque eu percebi que a comunicação em si, feita pela imprensa, ela também alimenta esse mundo, né, do consumismo, da valorização do que está fora. E eu fui, com o tempo, me decepcionando um pouco, percebendo que eu não estava contribuindo tanto como eu gostaria. Foi aí que uma crise pessoal, depois do fim de um relacionamento, eu adoeci gravemente. Eu que tinha um quadro alérgico, eu era uma pessoa extremamente alérgica desde criança. Sofri muito com isso, alergia de pele, alergia respiratória. E eu caí doente depois do fim de um namoro. Eu perdi a voz completamente, eu já vinha com crises e crises e crises de rinite, de faringite, de tudo quanto é it, que quem tem alergia sabe. Nada resolvia. Eu já tinha buscado as melhores clínicas em Curitiba, na época que eu tinha me mudado para lá, e estavam cogitando tudo. Fazer cirurgia, tirar carne esponjosa, tirar amígdala, enfim. E eu fui indicada no momento muito grave mesmo, sem voz, sem poder trabalhar, para procurar um profissional de nova medicina germânica. A minha vida mudou. Vocês também podem encontrar como reprogramação biológica, bioalinhamento. E aí eu tive o diagnóstico de que eu não estava engolindo, que eu não estava processando muito bem mais um fim de relacionamento, mas porque aquilo já era um padrão na minha vida, as frustrações amorosas, e para eu buscar a constelação familiar. Em Curitiba a gente já tinha pessoas muito competentes em constelação, iniciando esse movimento de formações que no Brasil chegou forte aí há 15, 10 anos. E eu comecei a entender como eu funcionava. E eu comecei a curar os meus traumas, os meus bloqueios. E eu entendi que eu me tornei uma criança alérgica porque eu me mudo de cidade e aquele novo ambiente era extremamente ameaçador para mim. Eu perdi a referência de segurança, de felicidade, que eu tive uma infância muito feliz no Pará, eu sou paraense. E quando eu perco esse território
muito importante para mim, para minha segurança emocional, eu desenvolvo a alergia como uma resposta do meu corpo à rejeição, à negação daquele novo ambiente. E quando vinha algo externo ou acontecia alguma coisa na minha vida que me colocava em ameaça, vinham as crises. Então eu vivi em crise. Para vocês terem uma ideia, ir para balada era motivo de eu me congestionar inteira, de eu começar a usar o descongestionante lá, viciada. Eu sabia, todos os antialérgicos mais modernos surgiam, eu estava lá comprando na farmácia. Eu era daquelas pessoas que viajavam com kit de medicamento, porque eu entrava em crises gigantescas em viagens, porque é um território novo e me ameaçava. Eu fazia a releitura do meu conflito. E eu me curei. Eu entendi que onde quer que eu estivesse, eu era responsável pela construção, primeiro do meu território interno de segurança. Eu comigo mesma. Eu não estava desprotegida, eu não estava sozinha, mas foi uma construção. E isso me curou de um quadro alérgico muito grave. E eu tinha vários gatilhos de alergia. Então, por exemplo, eu chegava na casa da minha tia em São Paulo, ela tinha gatinhos, e eu tive que sair carregada do apartamento dela pelo meu pai na época. Eu devia ter uns 11 anos. E eu fui para a farmácia com uma crise asmática para usar bombinha. Tive que comprar uma bombinha, algo que eu nunca tinha usado. E com gato e cachorro o negócio pegava. Então, agravou mais ainda, né? O meu quadro alérgico. E aí, com a constelação familiar, com esse contato, esse mergulho dentro do meu inconsciente, eu pude compreender que eu carregava memórias dos meus ancestrais escravos, que quando iam para a casa grande trabalhar, não podiam comer a comida dos senhores, mas os gatos e os cachorros podiam comer o que sobrava, né? A comida que ainda estava boa. E eles não. Isso era tão brutal, isso gerou um trauma tão grande de desmerecimento, de se sentirem menos, diminuídos diante de um animal, que eu criei inconscientemente essa resistência ao animal, principalmente doméstico, porque me trazia mais ainda a memória. Então, de novo, a alergia vinha como uma repulsa, como uma negação, um sinal de não, eu não quero lidar com isso, com um animal ocupando o lugar de um ser humano, porque isso remete, tudo inconscientemente, a essas memórias muito sofridas, muito dolorosas. Quando eu fiz eu lembro que foi uma meditação que eu fiz em casa, e veio tudo assim, porque eu estava em formação, me formando como terapeuta sistêmica dentro da constelação familiar. Então eu tinha muitos exercícios, eu tinha muitas tarefas de casa para fazer, e era um trabalho pessoal comigo mesma. Era um mergulho para dentro. Era eu utilizar a técnica e aqueles conhecimentos primeiro em mim. E assim é, gente. Coerência. Como é que eu, Gabriela, vou cuidar, vou facilitar processos de cura se eu não conheço esses processos, se eu não faço esses processos em mim, se eu não estou mais estruturada emocionalmente para lidar com o que chega para mim? Porque a gente trabalha com casos muito sérios, muito difíceis, de pessoas que chegam com sofrimentos muito profundos da sua infância, dessas memórias que carregam do que os antepassados passaram no nível inconsciente e nem sabem, associadas a dores, a traumas que as levam a depressões, a tristezas profundas, a ansiedade. Eu passei por tudo isso. Eu também tive a depressão, que eu acredito que seja, eu digo de outra forma, eu me refiro à depressão de outra maneira, dentro da linha de trabalho
que eu tenho. Então, para mim, a depressão é a ressonância, é um conflito ativo na pessoa com memórias de sofrimento, de dor, que ela ainda não olhou, que ela ainda não curou, que ela ainda não superou. De experiências que ela passou no nível pessoal ou transpessoal, que ela traz de memórias do sistema familiar, de antepassados que passaram por aquilo. Ok? Então, nós somos esse universo de memórias, de bloqueios, de travas, de traumas. E todos nós, neste momento planetário, estamos sendo convidados a olhar para tudo isso. Por quê, Gabriela? Porque ou a gente olha, ou a gente vai fragilizar ainda mais o nosso sistema imunológico, a gente vai contrair uma doença, a gente vai ter um mal súbito, a gente vai sucumbir ao nosso campo emocional doente, porque ele consequentemente gera em nós inconscientemente o adoecimento físico, a fragilidade do sistema imunológico. E por que eu digo isso? Porque eu passei por isso, porque eu fui essa pessoa doente e me curei. Eu tenho um sistema imunológico muito forte hoje, eu não adoeço mais. E quando vem um espirro, quando vem uma alergia, esses dias eu tive uma cura, um entendimento de algo muito importante na minha vida. Automaticamente vieram os sintomas que há muito tempo eu não tinha, de coceira no olho, de começar aquela irritação no nariz, a alergia querendo surgir, e eu reprogramei o meu corpo. Eu disse: corpo, eu já entendi, isso não me ameaça mais. Eu estou sob controle, o meu consciente assume o controle. Obrigada, você acionou o meu mecanismo de defesa para tentar me afastar disso que já doeu um dia, mas eu estou consciente e assumo o processo. Começou a suavizar os sintomas, meu corpo se acalmou e acabou. Eu não entrei em crise alérgica, e assim tem sido na minha vida há anos. O relacionamento que eu passei a ter com o meu corpo é completamente outro. Então eu posso afirmar para vocês o que eu estou dizendo. Não vem de crença religiosa, não vem de estudo da ciência de tal linha. A ciência ancora, embasa. A neurociência. Todas essas linhas que vêm para mostrar a psicossomática e o resultado das suas emoções afetando o seu corpo físico. Graças a Deus a ciência está trazendo isso. Mas eu sou bem São Tomé. Eu precisei sofrer, passar, sair de um quadro de uma pessoa considerada doente crônica, sem cura, que ia ficar eternamente dependendo de remédio, para uma pessoa saudável, sem doença crônica, sem alergia. Essa sou eu hoje, há alguns anos já. Fora o que essa limpeza de matriz emocional que eu fiz refletiu na saúde física do Arthur, nosso filho, de 7 anos. E isso é tema para um outro vídeo. Eu quero falar com os pais de crianças que têm adoecido, que têm apresentado questões emocionais, porque essas crianças, não é natural elas estarem doentes, não é normal. E tem cura, e tem jeito, ok? Então isso eu vou deixar para um outro vídeo. Então eu vou começar essa série aqui, compartilhando a minha experiência com vocês e convidando vocês para um novo olhar sobre o campo emocional, sobre o campo físico, sobre a sua relação com o mundo espiritual, seja dentro da sua fé, do seu jeito, mas que é muito importante para esse momento no planeta. Muito importante. Porque quem não tiver ancorado com bases sólidas nesses campos, não vai aguentar. Não vai aguentar. Porque o chamado tá aí. E as coisas vão continuar acontecendo. E se a gente não tem as nossas bases, o nosso alicerce emocional, consequentemente imunológico, espiritual fortalecidos, a gente não aguenta. A gente desaba junto do problema do outro, do problema do vizinho, do luto da amiga e assim por diante.
Então, estar bem significa também ser auxílio para quem precisa. Nesse momento tão desafiador. Beijo, meus amores.